Ambientes artificiais eram frequentemente os mais fracos e os mais suscetíveis a influências externas. Através do poder da Snake Dovager que aumentava as taxas de reprodução, juntamente com a contaminação da glutonaria que se desenrolava nas planícies, os resultados combinados de ambos não seriam apenas uma simples adição, mas uma poderosa mudança imensurável na taxa em si. Até mesmo o próprio Leyland antecipou as mudanças que estavam prestes a acontecer. O mais importante era que esses efeitos eram todos devidos ao poder das leis. Leyland mal fez qualquer coisa para que isso acontecesse, o que o afastou completamente da situação. Até a própria Snake Dovager suspeitaria apenas que era o monarca da glutonaria invadindo de outro mundo, e assim sua atenção seria desviada de Leyland. Com estas duas existências que impunham a lei disputando o controle deste mundo, que faíscas ele traria? Só de pensar nisso divertiu Leyland. Finalmente, Leyland deu um último olhar demorado para este pântano que estava cheio de caos e gula, antes de sair e não dar mais uma olhada nele. Agora que a semente foi plantada, como ela se desenvolveria e cresceria não estaria mais sob seu controle. Na manhã seguinte, Leyland trouxe Belinda e Sofia para longe dessa área. O que está errado? Usuário? Você sentiu algum perigo? Belinda sentiu que as ações de Leyland eram um tanto suspeitas. Eu tenho uma premonição de que algo imensamente desfavorável para nós está acontecendo nas nossas costas. Leyland fez uma cara séria, com os olhos cheios de preocupação. Sofia também sentiu essa sensação maligna, cheia de caos e gula. Belinda ainda estava meio desconfiada, mas o que surpreendeu Leyland foi Sofia, que ficou de lado e balançou a cabeça concordando, com os olhos cheios. Com medo. Esse sentimento assustador e maligno tornou-se um vórtice nas nossas costas, e seu alcance ainda está se expandindo, irmã. Vamos deixar este lugar agora, por favor. Os olhos de Sofia se arregalaram e seus ombros começaram a tremer ligeiramente. Tudo bem, sairemos imediatamente. Belinda colocou o braço em volta dos ombros de Sofia e começou a consolá-la gentilmente, não tendo mais nenhum pensamento sobre a proposta de Leyland de partir. No entanto, Leyland olhou para Sofia e mediu-a com grande interesse. Eu realmente não poderia dizer, embora seu poder de linhagem não seja particularmente concentrado, ela tem essa percepção afiada inatamente. Ela se origina da sensibilidade de sua alma? Embora Sofia tivesse fortes poderes perceptivos, era uma pena que ela estivesse enfrentando Leyland, que era um veterano nisso e já estava no meio de sua longa vida. Ele foi por muito tempo capaz de enterrar suas próprias emoções no fundo do coração e pôr fim a qualquer um que sentisse ou espionasse seus sentimentos. Consequentemente, Sofia pensou que o irmão Nick sorriu gentilmente e teve uma expressão reconfortante, e nunca descobriu nem mesmo o menor traço de suas investigações, escondido no fundo. Este tipo de sensibilidade inata da alma, embora ainda haja espaço para se desenvolver, por enquanto é muito fraco. Vendo isso, Leyland só conseguiu balançar a cabeça e insistir no lagarto gigante novamente para continuar viagem. Com os cálculos secretos de Leyland, e com seu verdadeiro corpo emitindo uma aura poderosa, as bestas aflitas com o desejo de glutonaria não se atreviam a ofendê-lo enquanto ele gradualmente deixava a área para trás. Sofia também se acalmou lentamente e recuperou sua aparência infantil original. Leyland deixará para trás uma onda de desejo aterrorizante de gula e sua influência continuava a se espalhar. Rank 4 aflitos e Rank 5 emergiram continuamente e começaram a lutar contra esses inteligentes clãs da Serpente da Estrela da Manhã. No momento em que Snake Dovager levou a sério, já era tarde demais. Os abundantes recursos das planícies Ausnak, assim como as espécies de cobras superiores que nele viviam, foram alimentadas pela serpente com o maior cuidado. No entanto, tornou-se um paraíso para a gula crescer. Naturalmente, como essa área era muito vasta, a gula estava limitada a causar estragos na menor parte dela. Com o arranjo de Leyland e a interferência do poder caótico, embora se espalhasse rapidamente, não atraiu muita atenção. Somente com o passar do tempo essa situação se tornou mais e mais complexa, tornando-se ainda mais assustadora. Como criador deste desastre, Leyland não administrou particularmente o assunto. Depois que 10 dias se passaram, depois que eles passaram por mais uma longa jornada, a cidade santa de todas as cobras decentos e o coração do continente Alha apareceram diante de seus olhos. A nossa velocidade atual,
chegaremos à cidade santa amanhã ao meio-dia, o mais tardar. Belinda olhou para o mapa na mão e falou com confiança. Leilin apenas assentiu levemente. Na realidade, ele já havia visto algumas mudanças em sua jornada hoje. Alguns pequenos híbridos de serpentes começaram a aparecer, e até havia fazendas e jardins botânicos estabelecidos. Tudo o que ele viu lhe disse que ele havia entrado em uma área de espécies inteligentes superiores. Minha amiga, Agnes, detém o posto de guarda mais alta da cidade santa. Acredito que ela definitivamente vai nos ajudar. Belinda parecia bastante animada, e Leilin sabia no que ela estava pensando. Como uma criminosa procurada do olho da prova, Belinda definitivamente achava que era uma situação horrível de se estar. Se ela não conseguisse resolver esse caso, talvez tivesse que se esconder com Sofia pelo resto de suas vidas. No entanto, este lugar era o continente Ali, e Belinda não tinha realmente traído o olho da provação, mas apenas se rebelou contra uma de suas forças, mesmo que ela tivesse ido um pouco ao mar. Se ela obtivesse a proteção de uma pessoa poderosa na Cidade Santa, embora não pudesse desfazer a influência do olho da provação e revogar o mandado de prisão, seria possível manter o caso em sigilo. Belinda certamente seria capaz de viver com Sofia livremente à luz do sol. Para fazer isso, seria necessário ser bastante poderoso. O status anterior de Belinda não a deixaria fazer isso, a menos que sua amiga seja uma descendente direta de um grande clã. Leilin acariciou o queixo e já havia adivinhado tudo. Aquela Agnes, ela é de um grande clã da Cidade Santa ou um influente descendente direto? Ele perguntou diretamente. Você realmente adivinhou? Belinda congelou, aparentemente surpresa com as habilidades perceptivas de Leilin, mas não negou. Sim, a Agnes é da família Sevad, uma das 10 famílias mais influentes da Cidade Santa. Eles possuem a linhagem mais nobre da matriarca como descendentes diretos, e por gerações, serviram como defensores fundamentais da Cidade Santa. Desde que eu conte com a família Sevad, a organização anterior a Iof Sacrifice em que eu estava não ousaria ofendê-los. Então, depois de algum tempo, há alguma esperança para eu renegociar com eles sobre o mandado de prisão. Belinda, evidentemente, planejou tudo. E, com a ajuda dela, poderemos definitivamente garantir um certificado de liquidação. Nick, você é... Belinda estava claramente preocupada que Leilin não seria capaz de salvar a face nesta situação, mas isso era algo que ela estava desnecessariamente se preocupando. Não se preocupe, não tenho problemas com isso, Leilin sorriu. Qual foi o sentido de salvar o rosto? Leilin não se importava com isso. Além disso, ele ajudara Belinda desde o começo e até mesmo levará em conta os sentimentos dela. Não era tudo para esse propósito. Leilin já tinha ouvido falar das regras rigorosas da Cidade Santa. Se alguém não tivesse um fiador poderoso garantindo a eles, então, com seu status de estrangeiro não identificado, seria incrivelmente difícil para ele se estabelecer lá, a ponto de ser mais fácil para ele voar do que se tornar um cidadão. Especialmente depois que ele secretamente colocou as coisas em movimento, podia-se concluir que a Cidade Santa se tornaria cada vez mais animada. Sem qualquer base real para entrar, talvez ele sofresse muito assédio. Comparado a isso, salvar a cara nessa situação definitivamente não era um problema. Leilin sempre se concentrara apenas nos benefícios e com sua atual identidade de Alabaster Devilsnack de sangue misto e Nick, o andarilho, por mais humilhante que fosse, como isso poderia incomodá-lo? Tinha que ser dito que, em alguns aspectos, a integridade moral de Leilin era bastante hedionda. Isso é bom. Os olhos de Belinda ficaram mais quentes, com um olhar satisfeito. Na realidade, ela estava confiante em se estabelecer na Cidade Santa, mas se Leilin não concordasse em abaixar a cabeça e ceder, então sua origem desconhecida definitivamente seria um grande problema. Vendo que ele concordara em ceder, imediatamente se sentiu mais aliviada. Ainda tenho algumas economias, e com a nossa força, podemos aceitar missões na Cidade Santa. O pagamento será suficiente para nós vivermos. Quanto a Sofia, devo contratar uma governanta ou uma babá para prepará-la para o casamento no futuro. Belinda parecia estar imersa em seus planos para o futuro, até a última parte em que ela secretamente roubou um olhar para Leilin. Ela secretamente corou, mas imediatamente forçou a expressão para longe.
Eu já está ficando tarde, devemos descansar. Belinda pareceu se tornar inconscientemente tímida e puxou Sofia, que ainda estava brincando, para sua barraca. Os gritos insatisfeitos de Sofia sobre não, não podem ser ouvidos. Leilin olhou na direção de onde Belinda havia saído e acariciou seu queixo, com um estranho sorriso aparecendo em seu rosto. Então, boa noite, meninas. Leilin foi até a tenda e falou suavemente com eles. Boa noite, Nick. A voz de Belinda era um tanto trêmula, e finalmente ele ouviu a voz de Sofia. Irmão Nick, eu quero te contar. Ah! A voz de Sofia foi interrompida, e imediatamente a bronca humilhada e zangada de Belinda pôde ser ouvida. Vendo a barraca barulhenta e instável, Leilin apenas sorriu um pouco e voltou para sua própria tenda. Se não fosse pela maldição Osnak em seu corpo, e quão perto ele estava da cidade sagrada e da cobra, ele não se importaria de jogar mais jogos com Belinda. No entanto, Leilin não estava de bom humor devido à enorme pressão da maldição. De fato, se suas habilidades de força de vontade e atuação não fossem tão boas, talvez Belinda já tivesse visto através dele. Depois que sua rotina diária foi organizada, a expressão de Leilin tornou-se solene e imponente. Amanhã chegaremos à Cidade Santa, a sede da Snake Dovagir. Havia uma expressão sombria nos olhos de Leilin. Tudo o que tenho, assim como minhas esperanças de quebrar os grilhões da linhagem, se eu fracassar ou conseguir tudo depende do meu próximo passo.